O dono da loja de venda de dragões dá as boas-vindas ao cliente e então percebe que era Cyril, quem havia comprado o balaúr um tempo atrás. Cyril o cumprimenta e agradece pela ajuda da última vez. O dono agradece igualmente e pergunta se o dragão está bem. Cyril ia responder, mas então percebe o que ele queria dizer nas entrelinhas e diz que não veio para devolvê-lo e que ele está trabalhando muito bem. Continua dizendo que a razão de sua visita era porque queria comprar outro dragão. O dono agradece pela preferência, mas Cyril diz que havia feito uma grande compra recentemente e não tinha muito dinheiro. O dono entende e diz que, infelizmente, eles não possuem nenhum dragão com um preço igual ao do balaúr da última vez. Ele, meio sem jeito, entende e diz que está bem, pensando que tinha agido por impulso e não planejou as coisas corretamente. Enquanto mexia na bolsa procurando algo, pega um papel e caneta, dizendo que não era urgente, mas se ele conseguisse outro dragão por um bom preço, agradeceria se o contatasse. De repente, o lenço que a princesa havia lhe dado cai no chão. O dono percebe e avisa que ele derrubou algo, mas ao notar o emblema da família real, fica incrédulo. Cyril se desculpa e rapidamente pega o lenço de volta, mas repara no rosto do lojista e pergunta se havia algo de errado. Este comenta se o emblema poderia ser da princesa, ao que Cyril confirma, dizendo que a salvou em seu trabalho anterior e ela o presenteou com o lenço. O dono, ainda incrédulo, chama Cyril e diz que, se ele não se importar, poderia parcelar o dragão. Cyril se surpreende e pergunta se está realmente tudo bem, ao que o dono confirma, entusiasmado. Cyril pensa consigo que, assim como ele, o dono queria estabelecer conexões com ele porque ele tinha conexões com a princesa e, por isso, estava recebendo um tratamento favorável. Cyril agradece pela opção e pede para poder parcelar, ao que o dono concorda, feliz. De volta ao estábulo onde ficam os dragões, o dono pergunta que tipo de espécie Cyril tem em mente dessa vez. Cyril pergunta se ele possui algum da espécie Muskushu e pensa consigo que essa espécie de dragão anão possui 4 estômagos, sendo que 3 deles não têm função digestiva, servindo como depósitos. Além disso, seu corpo pode agir como um balão, inflando e aumentando de tamanho muitas vezes em relação ao original, e são capazes de armazenar uma grande quantidade de comida. A dragoa apenas encarava o chão e as correntes, quando percebe Cyril se aproximando e se apresentando. Ela apenas o encara com desdém e exclama que mais uma vez apareceu um humano idiota tentando falar com ela enquanto bufa de raiva. Cyril fica apreensivo e pergunta por que isso é tão ruim. Ela exclama que, mesmo que respondesse, ele não entenderia. Mas antes de terminar sua linha de raciocínio, se surpreende ao perceber que ele consegue entendê-la e pergunta desde quando ele tem essa habilidade. Cyril responde que desde que nasceu. Ele comenta que pretende comprá-la e pergunta o que ela acha. Sem entender muito bem, ela diz para ele fazer o que quiser. Cyril questiona se ela tem certeza. E ela, encostando-se no canto, comenta que ele faria isso mesmo contra a vontade dela, pois todos os humanos são desagradáveis assim. Cyril a corrige, dizendo que pretende persuadi-la com suas palavras, e se ela não quiser ser comprada, ele desistirá. Surpresa, ela pergunta se é verdade, e ele confirma, mas acrescenta que realmente gostaria que ela o acompanhasse. A dragoa, sem jeito, questiona o porquê, e ele responde que, além de querer que ela trabalhe para ele, a acha muito fofa e linda. Isso surpreende tanto a dragoa que ela cora e grita, exaltada, perguntando o que ele pensa que está dizendo. PS. Aqui, meus amigos, podemos ver claramente que ela é uma tsundere. Ela resmunga, ainda corada, e diz que tem uma condição. Cyril pergunta qual seria, e ela diz com um olhar sério que não gostaria de receber um novo nome, pois, quando era um ovo, foi batizada de Colette. Cyril, pleno, diz que é um bom nome e que não se importa com essa condição. Então pergunta mais uma vez se ela virá com ele. Colette, acenando com a cabeça e resmungando, diz que não há o que fazer, que vai com ele, mas ele não deve ter a ideia errada, pois não é como se ela gostasse dele ou algo do tipo, e que só vai porque ele aceitou que ela mantivesse seu nome intacto. Cyril confirma e concorda que o nome é importante para ela, então diz que contará com ela a partir de agora. Ao assinar a papelada, ambos saem da loja, e Cyril comenta que ainda está claro, então, antes de voltarem para casa, ele gostaria de mostrar a ela seu local de trabalho, o que a confunde. Após uma caminhada,
chegam a uma região montanhosa, onde Cyril coleta uma pedra e mostra para Colette. Ela comenta radiante que a pedra tem uma linda cor azul. Ele continua, explicando que naquele monte, chamado Mill Reef, minérios de quebanium natural ficam expostos na superfície. Esses minérios têm diversas utilidades e são vendidos por um alto preço. Então, ele gostaria que Colette os guardasse em seus estômagos e os transportasse até a cidade. Colette compreende. Cyril pergunta se ela é capaz de fazer isso, e ela confirma, dizendo que pode terminar a tarefa rapidamente. Ele a agradece, dizendo que ela é uma salva-vidas, e comenta que pretende deixá-la fazer tudo sozinha, perguntando se ela seria capaz de realizar todas as etapas sem ele. Colette se gaba, mas então processa o que ele havia dito e questiona surpresa o que ele quer dizer com isso. Ele explica que não só o trabalho de coletar os minérios, mas também levar os minérios até o comprador na loja, seria feito por ela, sozinha. Ela, ainda surpresa, questiona se isso seria feito sem supervisão. Cyril concorda e ela grita incrédula que poderia agir de qualquer forma e não trabalhar, perguntando se ele tem certeza. Ele apenas sorri, dizendo que confia nela. Ela fica sem reação, ainda incrédula, e pergunta se ele é um idiota. Cyril repete, dizendo que confia em Colette, e isso é tudo. Ela ia falar mais, mas então desiste e concorda, dizendo que fará o trabalho. Posteriormente, Cyril pensa em como o comprador pareceu atônito com a ideia, mas aceitou o acordo, e Colette realizou seu trabalho com sucesso inúmeras vezes, sem que ele precisasse ajudá-la. Enquanto ele a acariciava, pensa que ela concretizou seu plano. Ao voltarem para casa, Cyril a apresenta e diz que ela pode dormir no jardim, que está vazio. Ao ver tanto espaço, Colette comenta que é muito melhor do que o espaço que ela tinha na loja e repara em outro dragão. Cyril a apresenta como Louise, que acorda ainda sonolenta e pergunta quem era. Cyril se desculpa por acordá-la, ao que Louise responde que foi porque sentiu uma presença diferente da dele, e pergunta novamente quem era. Cyril a apresenta corretamente, explicando que, embora tenha sido repentino, Colette estará morando com eles a partir de agora. Colette diz que ouviu falar de seu nome e se apresenta. Louise a cumprimenta também, e ambos observam o ambiente comentando que agora haverá 2 dragões no jardim. Cyril olha em volta pensativo, e Louise comenta que pode ficar um pouco apertado agora, o que ambos concordam. Colette diz que está tudo bem com isso, e Louise concorda, desde que possa continuar dormindo. Colette exclama que Louise gosta de dormir, o que a torna meio estranha. Louise se pergunta se é assim, e ambas continuam conversando, enquanto Cyril pensa que está tudo bem, desde que elas estejam confortáveis, mas seria impossível trazer mais dragões por enquanto, e que logo terão que considerar uma mudança. Caminhando pela rua, Colette comenta com Louise como ela realmente dorme o dia inteiro, o que ela confirma, dizendo que ainda assim continua sonolenta. Cyril diz que é o jeito de Louise, e Colette pondera, questionando se ele a comprou mesmo sabendo disso. Ele confirma, dizendo que prometeu a ela 12 horas de sono diárias e, sorrindo, comenta que, se não entendesse a linguagem dos dragões, nunca saberia que ela gosta de dormir. Acrescenta que também não saberia que Colette não queria um novo nome e que parece um encontro fatídico. Colette, corada, dá de ombros e resmunga, dizendo que chamar de destino soa muito simples. Cyril, rindo, concorda. Ela então avista algo que chama sua atenção e para de andar, o que faz Cyril se preocupar e olhar para ela, perguntando se havia algo errado. Ao ser chamada pelo nome, ela desperta e, negando com a cabeça, diz que não era nada. Ele comenta que ela estava olhando para algo, mas Colette o corta várias vezes, envergonhada, insistindo que não estava. Em seguida, vira à esquina, dizendo que estava indo para o trabalho e se despede. Louise se despede dela, e Cyril, um pouco preocupado, diz para ela tomar cuidado. Ele então questiona sobre o que Colette estava olhando e repara em uma doceria no bairro, pensando se poderia ser o caso. Já à tarde, Cyril diz a Louise que ela fez um bom trabalho e pede para que ela o espere ali do lado de fora, ao que ela concorda. Ao entrar no mercado de dragões, o dono o reconhece. Cyril deseja uma boa tarde e pergunta se Colette havia passado por lá. O dono confirma, dizendo que ela deixou uma bolsa que parecia estar cheia de dinheiro. Cyril comenta que ela conseguiu trazer o valor corretamente e lembra que, desde que comprou Colette,
Os primeiros pagamentos do trabalho dela estão sendo usados para pagar a compra parcelada. Ele acrescenta que, embora não seja muito, já começará a quitar as parcelas e que pedirá para Colette continuar trazendo os próximos pagamentos. O dono, impressionado, elogia Cyril, dizendo que ele é muito talentoso por conseguir ensinar um comando tão complicado para um dragão em apenas um dia. Cyril ri e agradece os elogios. O dono continua, afirmando que além de ser um excelente cavaleiro de dragão, Cyril também é uma pessoa de caráter. Cyril pergunta o que ele quer dizer, e o dono responde que não esperava que ele começasse a pagar as parcelas tão cedo, já que muitos deixam para pagar apenas quando pressionados. Cyril diz que está em dívida por ele ter oferecido essa forma de pagamento e que quer manter uma longa relação com uma loja que trata tão bem seus dragões. O lojista sorri, dizendo que eles são mercadorias preciosas, e então se lembra de algo. Comenta que Cyril comprou 2 dragões recentemente e pergunta se o local onde mora não está apertado. Cyril confirma, dizendo que o lojista acertou em cheio. Este explica que, na cidade, casas capazes de abrigar dragões são drasticamente diferentes das demais e que, se ele quiser manter 2 ou até 12 dragões, só existem 2 opções viáveis. O lojista comenta que, se Cyril quiser, pode apresentá-lo a uma ótima casa, mas com uma condição especial. Cyril, animado, pergunta qual seria a condição, e o lojista, feliz por seu interesse, começa a explicar. Cyril reflete que essa é uma construção nova, mas, por algum motivo, os dragões a odeiam. É um lugar com um estábulo espaçoso, e muitos cavaleiros já tentaram morar lá, mas os dragões se recusam a entrar. Colette se espanta com a casa e pergunta se vão morar ali a partir de agora. Louise comenta que parece uma ótima casa, e Cyril diz que ninguém conseguiu comprá-la ou alugá-la por muito tempo. Se conseguirem, poderão comprá-la por um ótimo preço. Cyril diz que quer ouvir a opinião delas para que possam descobrir a razão desse mistério. Ao entrarem, passam pela área destinada aos humanos e seguem para o estábulo, percebendo que ele é bem grande. Cyril pede que elas tentem entrar, e ao passar pela porta, ambas sentem algo estranho. Ele observa que o estábulo parece normal e pergunta a opinião das dragoas. Ambas ficam claramente incomodadas. Cyril as chama, querendo saber o que está acontecendo, mas elas dizem que não gostam do lugar, especialmente do cheiro. Ele pergunta se é algo que só dragões podem sentir e questiona de onde o cheiro está vindo. Elas respondem que possivelmente vem do chão. Cyril observa, percebe que pode ser da terra. Rapidamente, as duas afirmam que não aguentam mais e saem do estábulo. Fora do estábulo, Cyril pergunta que tipo de cheiro era. Com dificuldade, elas explicam que parece que um dragão foi morto ali dentro, como se algo tivesse ficado para trás. Cyril entende que é como se o estábulo estivesse marcado por essa cena, e é claro que nenhum dragão gostaria de viver em um lugar assim. Ele pensa em trocar a terra e pede para que Colette consiga um novo solo para substituírem o antigo, uma terra que ela sinta ser boa. Colette confirma, dizendo que vai pegá-la e armazená-la em seu estômago para trazer. Cyril diz a Louise que ela pode descansar, ele mesmo vai cavar e transportar a terra. Louise concorda, desculpando-se por deixar tudo em suas mãos. Após um longo tempo de trabalho, já à tarde, Cyril descansa, sentado, enxugando o suor do rosto, e comenta que levou o dia inteiro para trocar tudo. Ele pergunta como elas se sentem em relação ao ambiente agora. Ambas as dragoas, felizes, respondem que está tudo bem e que o lugar é muito bom. Cyril afirma que foi a decisão certa trocar a terra e fica feliz que agora tudo esteja bem. Levantando-se, diz que se mudaram para lá. Após a mudança, Colette comenta que um lugar tão grande apenas para elas soa luxuoso, e Louise diz que parece muito confortável para dormir, o que a deixa feliz. Cyril agradece pela ajuda com a mudança e as elogia dizendo que fizeram um bom trabalho. Especialmente Colette, que, exaltada, responde que isso é óbvio. Então Cyril traz um carrinho coberto por um pano, dizendo que tem um presente para ela e pedindo que dê uma boa olhada. Ao puxar o pano, Colette fica espantada e corada, vendo uma caixa cheia de doces e guloseimas. Louise, sem entender, comenta que são sobremesas humanas. Cyril explica que Colette parecia estar olhando para isso no dia anterior e achou que ela poderia querer comer, então fez uma grande encomenda. Colette, animada, se surpreende que tudo aquilo seja para ela.
Louise comenta que sua colega gosta de doces, o que a torna estranha também. Colette, envergonhada, diz que não é verdade e se aproxima do carrinho, afirmando que não é como se ela gostasse de doces ou algo do tipo. Acrescenta que não existe nenhum dragão como ela que goste de doces, mas Cyril observa como ela parecia animada pelo balançar de seu rabo. Ela continua, dizendo que, apesar disso, os doces parecem ser um pouco caros. Então se sentiria mal se não os comesse corretamente. Por isso vai comer tudo, apesar de seu rosto não esconder a felicidade. Na manhã seguinte, Louise aguardava do lado de fora do salão, enquanto Cyril comentava com Rose que não houve anomalias na patrulha. Ela agradece, dizendo que ele fez um bom trabalho e que ele é como um salva-vidas. Rose menciona que agora ele possui 2 dragões, e Cyril concorda. Ela observa que não faz muito tempo que ele se tornou independente, mas já possui 2 dragões e completa os pedidos com excelência, o que é incrível. Ele agradece. Ela então pergunta se ele pretende continuar como cavaleiro dragão independente. Cyril, sem entender muito bem, comenta que não tem intenção de se juntar a uma guilda. Pensa consigo que, quando se tornou independente, procurou por várias guildas, mas todas seguiam o mesmo exemplo da sua antiga guilda Lindwurm, onde tratavam os dragões apenas como ferramentas. Rose diz que não era isso o que queria dizer, e sabe que ele não tem interesse em guildas. Cyril questiona então o que ela quis dizer, e Rose sugere que ele poderia criar sua própria guilda. Rose continua comentando que, para começo de conversa, uma guilda é apenas um tipo de associação reconhecida pelo país. Em outras palavras, uma associação de cavaleiros dragões, e graças a isso, os cavaleiros dragões e seus dragões, que são importantes afinal de contas, recebem tratamento especial. Cyril, ainda não convencido, pede por um exemplo. Rose comenta que o maior deles é relacionado às taxas. Ele questiona se seria como taxa de imposto, ao que ela concorda, dizendo que também inclui isso e que você pagará uma taxa menor por seus dragões, o que é muito benéfico quando se possui muitos. Ele concorda, dizendo que não sabia disso. Ela continua, explicando que, além disso, as habilidades dos dragões podem ser melhoradas um pouco de acordo com a capacidade da guilda, o que o deixa espantado. Rose diz que é pouco, algo como 10% de incremento por nível de guilda, mas Cyril exclama que isso ainda é incrível e pensa como isso seria possível. Então pergunta como exatamente funciona. Ela responde que não entende muito bem os detalhes, mas ouviu falar que é por causa de um contrato entre o pai de todos, Romancier, e o dragão rei, MN. Mas ela não tem certeza. Cyril comenta que isso parece melhor do que imaginava e pergunta o que é necessário para formar uma guilda. Rose diz que primeiramente será preciso de um servidor público como testemunha, mas ele não precisa se preocupar com isso, pois ela fará esse papel, o que ele agradece. Ela continua, dizendo que ele vai precisar de um depósito, porém vai ser difícil preparar isso, pois ele precisará de 10.000 reals, o que ele comenta ser, de fato, um valor bem grande. Mas então recorda algo, e enquanto procura dentro da mochila, tira um saco de dinheiro e espalha o valor sobre a mesa, surpreendendo Rose. Ele diz que Colette havia encontrado uma pedra rara no dia anterior. No flashback, Colette lhe entrega uma pedra estranha que encontrou, o que ele questiona. Ela diz que a pedra tem uma cor estranha agora, mas quando a encontrou, tinha uma cor bem diferente. Cyril comenta sobre uma pedra que pode mudar de cor e diz que a levará para análise no dia seguinte. No local, a atendente comenta que é um polilite, que pode mudar entre 4 cores diferentes. Ele pergunta se é algo raro, ao que a moça confirma, exclamando, e diz que vai comprá-la por 10.000 reals, o surpreendendo, já que não imaginava que valia tanto. De volta ao presente, Rose confirma o valor e diz que ele é incrivelmente sortudo, ao que ele, sem jeito, comenta que não imaginava que usaria esse valor tão cedo. Ela pergunta se devem começar a aplicação, ao que ele confirma. Então, ela lhe entrega um formulário de aplicação para que ele escreva seus dados pessoais. Cyril pensa consigo que o formulário solicitava o nome do representante, endereço, número de dragões, as espécies e, por fim, um nome para a guilda, o que o deixa receoso. Rose comenta que essa é a parte mais importante. Após pensar um pouco, ele diz que terminou e entrega o documento. Ao ler as informações, Rose comenta sobre o nome Dragon First, PS,
para quem não lembra, significa o dragão vem primeiro, seu dilema como dragão cavaleiro. E ele confirma, pensando consigo que, como dizem, nomes e naturezas devem coincidir. Ela concorda e diz que está feito, então carimba o formulário. De repente, o carimbo brilha e do formulário sai uma pequena fada. Rose comenta que todos a chamam de fada da guilda e que ela é um tipo de identificação. Cyril diz que entende. A fada o encara fixamente, o que faz ele se sentir estranho e pergunta se precisa fazer algo com ela. Rose responde que a fada o seguirá por conta própria, então ele não precisa se preocupar. A fada voa até a mochila de Cyril e entra sem dizer nada, o que o espanta brevemente, e Rose diz para ele tomar conta dela. Em seguida, ela pega uma maleta e a entrega a Cyril. Ao abrir, ele repara que dentro havia colares e faixas de pernas. Rose comenta que são acessórios que avaliam a energia dos dragões, e que com isso, os níveis da guilda irão avançar de acordo. Cyril comenta que, agora que parou para pensar, os dragões de Lindworm também usavam isso, mas, pensando bastante, fica receoso. Rose questiona o que há de errado, e ele, falando honestamente, diz que não se sente confortável colocando colares neles. Rose responde que, se ele quiser, pode ir até a loja de acessórios para dragões, e lá encontrará outras coisas com a mesma função que não sejam colares. Ao chegar em casa e falar com suas companheiras, ele diz que devem ir até a loja, onde possuem muitos acessórios, como laços, brincos e outros itens, e quer que elas escolham o que gostariam de usar. Colette fica pensativa sobre o que gostaria, enquanto Louise diz que, se for o caso, gostaria de um saco de dormir, o que deixa Cyril um pouco incrédulo. Ele diz que eles não possuem sacos de dormir para dragões e que isso talvez nem possa ser chamado de acessório, surpreendendo-a. Ela então pergunta se uma máscara de dormir seria possível, ao que Cyril pensa bastante e diz que pode pedir para fazerem sob medida, mas questiona se é isso mesmo que ela quer. Louise confirma. Cyril comenta que ela precisará usar isso o tempo todo, ao que ela diz que parece ser uma ótima ideia. Cyril fica um pouco incomodado, mas diz que está tudo bem, e então pergunta o que Colette gostaria, dizendo que, se ela quiser, pode pedir algo encomendado também. Colette diz timidamente e gaguejando que gostaria de um laço, um bem fofo, ao que Cyril concorda. Pensa consigo que Colette é bem feminina e que ela provavelmente tentaria esconder o constrangimento se dissesse isso. Então Cyril diz que irá consultar a loja de acessórios no dia seguinte. Ao chegar no local, a atendente mede a cabeça de Louise e diz que irão fazer a máscara de dormir de acordo com o tamanho dela. A taxa será de 100 reals e pergunta se está tudo bem, ao que Cyril diz para fazer 2, pois a outra será uma reserva. A atendente confirma e diz que a entrega será feita posteriormente, quando estiver pronto, então pede que eles sejam pacientes. Cyril agradece e comenta com Louise que é bom para ela, já que vai conseguir o que queria, e ela concorda, dizendo que está feliz. Cyril pensa consigo que, atualmente, elas estão usando os colares, e é bom que ambas não se importam com isso, mas ele ainda se sente incomodado, embora, por agora, não haja o que fazer. Louise comenta que nunca imaginou que poderia realmente sair com uma máscara de dormir, surpreendendo Cyril, que comenta se não era isso que ela queria e que, por esse motivo, não havia razão para ele negar. Louise concorda e diz que está realmente agradecida, com um grande sorriso. De repente, algo começa a brilhar dentro da bolsa de Cyril. Quando ele abre e vasculha o que seria, encontra o cartão da guilda brilhando. Ao analisar melhor, se surpreende ao perceber que o nível da guilda havia evoluído para o nível 2. Intrigado, ele vai até o salão para consultar Rose e pergunta se os níveis podem evoluir tão rapidamente. Rose responde que normalmente não, já que ele se registrou como uma única pessoa com 2 dragões, e que isso normalmente levaria 1 mês inteiro para alcançar o nível 2. Cyril pensa consigo que, sendo uma guilda de um homem só, não faz sentido que tenha evoluído tão rápido, pois é mais fácil evoluir conforme a guilda tem mais membros. Ele questiona se poderia ter sido algum erro e Rose pede um momento e vai até os bastidores. Pouco tempo depois, ela retorna, afirmando que não houve nenhum erro ou desonestidade. Cyril então pergunta se há possibilidade de desonestidade também, e Rose acena afirmativamente, explicando que algumas pessoas trazem um dragão temporariamente para a guilda
e depois de evoluir, expulsam o dragão, e muitas pessoas ficam buscando brechas para se beneficiarem dessa forma. Cyril comenta que agora entende. Rose então bate palmas e o parabeniza por a guilda Dragon First ter alcançado apropriadamente o nível 2, ao que ele agradece. Ele pergunta se há algum benefício ao passar de nível, e ela concorda, lhe entregando um papel e dizendo para entregá-lo à fada da guilda. De repente, a fada coloca a cabeça para fora e sai voando até o papel. Começa a riscá-lo com o dedo, surpreendendo Cyril, que comenta que ela está desenhando algo. Rose diz para ele apenas observar. Após finalizar, Cyril percebe que a fada havia desenhado um mapa da cidade atual, Bois Hansel, e comenta que há um ponto brilhante no mapa. Rose confirma, explicando que o mapa mostra onde os dragões registrados estão, o que surpreende Cyril. Ele comenta que o ponto brilhante está na cidade, ou seja, é Louise, que estava fora da loja, e considera o item bem conveniente. Rose pergunta onde está o outro dragão, e Cyril diz que Colette está no Monte Milreef, então está fora do raio que o mapa rastreia. Ela comenta sobre como Cyril permite que sua dragoa haja por conta própria e se surpreende que algo assim seja possível. Em seguida, ela move o dedo pelo mapa e o arrasta, mostrando que eles podem tentar localizar Colette controlando o mapa dessa forma. Cyril se surpreende novamente, já que não imaginava que poderia fazer algo assim. Ele considera o recurso incrível e logo encontram o ponto brilhante representando Colette. Rose complementa, dizendo que quanto mais a guilda evoluir de nível, mais funcionalidades convenientes ele ganhará e lhe deseja boa sorte. Cyril comenta que realmente é algo interessante e pergunta como conseguiu evoluir dessa vez. Rose, pensativa, diz que não tem certeza sobre o mecanismo por trás disso, pois ainda é um mistério. Voltando para casa, Cyril dá as boas-vindas a Colette, que estava chegando, o que a surpreende. Ela pergunta se ele estava esperando especialmente por ela, e Cyril comenta que conseguiu algo bem útil e que imaginou que já estava na hora dela voltar. Colette apenas concorda com um resmungo. Deixando isso de lado, Cyril diz para ela olhar o pacote que chegou. Ela pergunta o que seria, e ao abrir, seus olhos se enchem de admiração ao ver que são laços. Cyril complementa, explicando que o de Louise ainda vai demorar para chegar, mas que tinham muitos tipos de laços à venda. Os olhos de Colette brilham de felicidade e admiração enquanto ela comenta o quanto são fofos. Cyril fica satisfeito e diz que imaginou que combinariam com ela. Ela, corada, pergunta o que ele pensa estar fazendo e Cyril fica surpreso após colocar o laço nela, comentando que, exatamente como imaginava, o laço combinou perfeitamente com ela. Colette, ainda mais corada, pergunta se é verdade. Ele confirma, dizendo que ela está muito fofa, o que a deixa extremamente envergonhada e agitada, dizendo que isso é óbvio. Cyril concorda mais uma vez, e ela, apesar disso, ainda agradece. De repente, algo em sua bolsa brilha novamente, assustando-o. Ao olhar para o cartão da guilda, ele percebe que o cartão brilhou novamente, mas o nível não alterou. Pensando consigo, enquanto observa Colette feliz com seu novo laço, ele questiona se o motivo poderia ser que, quando o vínculo com um dragão é aprofundado, os pontos de experiência se acumulam junto. Enquanto observava o pontinho brilhando no mapa, Cyril comentou que Colette estava trabalhando duro, mesmo ainda sendo de manhã. Louise comentou que ela queria produzir grandes resultados, surpreendendo-o. Ela continuou, dizendo que Colette lhe causou arrepios na noite anterior, enquanto ria dormindo, provavelmente se lembrando de Cyril acariciando e elogiando ela. Cyril, refletindo, pensou que Colette devia estar muito feliz. Recorda que ela havia feito uma grande quantia de dinheiro e a parabenizou. Seu laço, que avaliava sua energia, e o cartão da guilda brilharam novamente naquela hora, confirmando sua suspeita de como subir de nível. Enquanto observava Louise, Cyril notou que sua máscara de dormir estava finalizada e que ela parecia muito feliz usando-a. Ele pediu para ela esperar enquanto ia pegar um trabalho e ela concordou. Dentro da guilda, ao analisar o mural de missões, Cyril encontrou um certificado de recomendação da guilda Lindworm. Ele refletiu que o país recomendava guildas que serviram de exemplo com base em suas conquistas do ano anterior. Embora possuíssem ideologias distintas, ele ficou impressionado com aquilo.
Pensou que os clientes se sentiam mais seguros ao confiar suas missões a uma guilda com tais conquistas e comentou que, se trabalhassem duro, também poderiam ser recomendados. De repente, uma pessoa se aproximou rindo alto e disse que isso era impossível. Cyril reconheceu Louis, que comentou ter ouvido que ele criou uma guilda e que não havia como uma guilda de uma só pessoa sonhar tão alto, querendo ser recomendada pelo país. Continuou dizendo que, após Lindworm ter sido recomendada, eles receberam inúmeros currículos de cavaleiros, até mesmo de cavaleiros de rank B ou superior, com mais de uma década de experiência. Cyril pensa que cavaleiros dragões eram classificados por suas conquistas, e que um cavaleiro de rank B provavelmente seria um renomado que atuou nas linhas de frente, dizendo que era impressionante. Louis ainda comentou que Cyril deveria ter ficado com eles por mais tempo e vai embora sem dizer mais nada. Quando Cyril saiu do salão, encontrou a cidade movimentada e perguntou o que estava acontecendo. Louise comentou sobre o barulho, e Cyril perguntou a uma pessoa próxima se algo havia ocorrido. Este respondeu que sim, pois um dragão havia escapado. Cyril ficou intrigado. O homem continuou explicando que o dragão havia fugido descontrolado e que ainda não sabiam para onde ele tinha corrido. Cyril agradeceu pela informação e pensou que nunca tinha ouvido falar de um dragão fugindo antes. Observando Louise, que parecia sonolenta, ele ficou preocupado com a situação, mas decidiu que não podia arrastar Louise para lá e para cá. Disse que iria reportar ao salão primeiro. E Louise concordou, deitando. De repente, algo colidiu com Cyril, derrubando-o e causando-lhe leves dores. Confuso, ele perguntou o que havia sido aquilo, e o dragão se aproximou, implorando por ajuda. Cyril o reconheceu, mas antes que pudesse dizer algo, o dragão completou dizendo que não aguentava mais aquele lugar. Preocupado, Cyril comentou que aquele não era um bom lugar para conversarem e pediu que o dragão o seguisse até sua casa. Chamou Louise também, e ambos o seguiram. No estábulo, Cyril perguntou se o nome do dragão era Emma, e a dragoa, surpresa, perguntou se ele se lembrava dela. Cyril confirmou, dizendo que lembrava de cada dragão com quem havia conversado naquele lugar. Pensou que ela era da espécie Slavic, pertencente à guilda Lindworm, e que essa espécie, mesmo entre os dragões anões, é bem pequena, além de ser especializada em combate. Ele questionou por que ela havia fugido. Emma explicou que no dia anterior não estava se sentindo bem e implorou por descanso, mas foi forçada a trabalhar, o que resultou no fracasso da missão. Como consequência, quase houve lesões graves, e o mestre da guilda disse que um dragão que falha é inútil, e se falhasse novamente, seria explorada ao máximo ou descartada. Cyril comentou que, como sempre, eles nunca mudam. Pensa consigo que os dragões são capazes de entender a linguagem humana, e isso era algo que todos sabiam, mas, ainda assim, disseram aquilo na frente de Emma, provavelmente para que ela ouvisse. Emma continuou, dizendo que soube que Cyril estava visitando o salão todos os dias e, por isso, esperou por ele. Implorou para que permitisse que ficasse com ele. Cyril a encarou seriamente, pensando se a guilda Lindworm aceitaria negociar a transferência de um dragão sem objeções. De repente, escutaram batidas incessantes no portão, surpreendendo-os. Emma, assustada, disse que provavelmente tinham vindo atrás dela. Cyril afagou a cabeça da dragoa, pedindo que ela não se preocupasse, e afirmou que faria tudo o que pudesse para obter sua custódia. Do lado de fora, Louis gritou com Cyril, perguntando se o dragão estava com ele, afirmando que tinha testemunhas. Cyril confirmou e disse que estava protegendo Emma. Louis, furioso, ordenou que Cyril a devolvesse, pois ele a levaria de volta. Cyril se manteve firme, dizendo que queria a custódia de Emma. Louis resmungou, perguntando se ele estava falando sério. Cyril confirmou, dizendo que não entregaria uma criança que fugiu daquela forma, e ainda questionou se o líder da guilda não havia dito que estava tudo bem descartar Emma depois de tirarem o máximo proveito dela. Louis, surpreso, perguntou onde ele havia ouvido isso, e Cyril respondeu que não há fumaça sem fogo, como diz o ditado. Ele reafirmou que não devolveria Emma e pediu que Louis levasse suas palavras ao líder da guilda, sugerindo uma negociação por troca. Louis, indignado, empurrou Cyril e invadiu o estábulo, gritando por Emma e dizendo que iriam voltar agora. Com todo o alarde, Louise acordou
e ao ver o homem, perguntou se ele era um inimigo de Cyril. Cyril disse que podia ser visto dessa forma. Louise, então, canalizou um ataque e declarou que os inimigos de seu mestre deviam morrer, lançando uma flecha de luz. O ataque repentino surpreendeu Louis, que conseguiu desviar por pouco. Ele perguntou o que ela estava fazendo e Cyril, cruzando os braços, irritado, disse que era óbvio. Qualquer um atacaria um intruso que invadiu sua casa. Louis, nervoso, estalou a língua e, saindo apressado, disse que Cyril iria se arrepender. Um tempo depois, Cyril se reuniu com o líder da guilda Lindworm para discutir a situação. O nome do líder era Dick Raju, e ele comentou que ouviu sobre o desejo de Cyril de obter a custódia de um de seus dragões. Cyril confirmou, dizendo que não podia ficar parado assistindo a guilda descartá-la à força. Dick bufou com desprezo e, em tom de desdém, mencionou que Cyril ainda estava apegado àquela crença. Cyril afirmou que Dick podia dizer o que quisesse. O líder da guilda declarou que, embora Emma fosse inútil e incompetente, ela ainda era uma propriedade da Lindworm. Se simplesmente permitissem que Cyril a levasse, perderiam seu prestígio. Cyril o encarou e perguntou quanto ele queria. Dick respondeu que não era uma questão de dinheiro, mas que se Cyril estava pedindo algo, devia mostrar uma atitude apropriada. Após pensar por um momento, Cyril se levantou e se prostrou no chão, implorando para que Dick permitisse que Emma ficasse com ele. Dick bufou novamente com um olhar de desprezo e se levantou para sair, comentando que Cyril era uma pessoa muito estranha e fizesse o que quisesse. Cyril se levantou, sorrindo de alívio por tudo ter acabado. Ele retornou ao estábulo, onde estavam as dragoas, e comentou que Colette já havia voltado. Colette, que estava por perto, perguntou se Dick era um inimigo, pelo que havia ouvido, e Louise perguntou se Cyril estava bem. Ele confirmou que sim. Emma chamou Cyril, e ele, já imaginando o que a preocupava, disse que a negociação havia sido um sucesso e que agora ela estava livre. Isso encheu a dragoa de felicidade, e ela agradeceu profundamente. Cyril perguntou se ela tinha algum plano para o futuro, e caso não tivesse, ele ofereceu um lugar para ela ficar. Emma, animada, respondeu que não tinha planos e que queria ficar com Cyril, o que ele prontamente aceitou, comentando que contaria com ela a partir de agora. De repente, o corpo de Emma começou a brilhar. Não apenas ela, mas as outras duas também brilharam simultaneamente, surpreendendo todos os presentes, incluindo Cyril. Ele percebeu que algo estava se materializando e, de repente, um anel surgiu em suas mãos. As três dragoas, em uníssono, se surpreenderam e se perguntaram se aquilo não poderia ser um artefato. Cyril, ainda apreensivo, se questionou se realmente estava segurando um artefato. Cyril pergunta o que é um artefato, e Emma comenta que é conhecido como um tesouro escondido dos dragões. Conta que, há muito tempo atrás, eles foram criados pelo dragão rei, NM, usando o poder do pai de todos, Romancier, e é dito que eles apenas aparecem para as pessoas que são amadas pelos dragões. Cyril fica pensativo sobre essa última frase e diz que já ouviu falar do nome do dragão rei antes, mas pergunta se algum deles o conhece. Louise diz que não em detalhes, e Emma continua explicando que ele era algo como o rei de quando os dragões dominavam as terras. Elas também comentam que é dito que ele possuía uma voz musical que fazia qualquer ser vivo se prostrar, e até o pai de todos era fã dele. Cyril conclui que ele é como um mito do mundo. Emma comenta que é a primeira vez que vê um artefato assim, e ambas as dragoas concordam, o que faz Cyril questionar, pois haviam dito que era um artefato quando o anel surgiu, então como poderiam saber que era um artefato? Emma comenta que eles apenas sabem disso instintivamente, o que faz Cyril pensar que não é um anel qualquer, enquanto o encara. Ele pensa consigo que, se isso é algo tão importante que todas elas reconhecem instintivamente, deve ser um grande tesouro. Indiferente, ele mostra o anel a elas, o que as deixa confusas, sem entender o que ele queria. Cyril comenta que, sendo um tesouro dos dragões, talvez fosse melhor que elas ficassem com ele, por exemplo, colocando-o dentro do estômago de Colette. Essa afirmação a deixa completamente surpresa, e ela grita que de jeito nenhum faria isso, pois sofreria uma punição divina. Cyril, sem jeito, comenta que algo assim poderia realmente acontecer, enquanto ela o encara com raiva. Emma complementa que seria algo horrível para elas segurarem o anel.
Cyril diz que não imaginava que o artefato fosse tão importante assim e decide cuidar dele. Isso alivia Colette. Ele então coloca o anel no dedo e questiona quais seriam os efeitos. Emma, nervosa, pergunta se ele sente algo diferente, mas Cyril diz que não sentiu nada. De repente algo chama sua atenção. Ao olhar para as dragoas, ele vê algo como uma tela com barras em cima de suas cabeças e pensa consigo que talvez tenha entendido o que é e para que serve. Colette, nervosa, pergunta o que aconteceu e pede para Cyril explicar. Aproximando-se dela, Cyril pergunta se ela está se sentindo indisposta, o que a choca, gaguejando ao dizer que não. Cyril explica que o artefato está lhe dizendo isso, deixando-as confusas. Ele continua, dizendo que consegue ver 2 barras sobre suas cabeças e pensa que são as barras de vida do corpo e da mente, respectivamente. As garotas olham para suas cabeças, mas ainda sem entender nada, já que apenas Cyril consegue ver as barras. Ele comenta que é óbvio que Colette está exausta, pois tem trabalhado muito e pede desculpas, mas ela diz que o pouco de trabalho não é nada para ela. Cyril insiste, dizendo que fica feliz com o desempenho dela, mas não quer que se sobrecarregue e diz para ela descansar no dia seguinte. Ele acredita que o artefato veio a ele para evitar que elas se sobrecarreguem, o que faz Colette refletir. Virando o rosto, ela diz que entende e que vai descansar. Cyril pensa consigo que o anel veio para garantir que seus dragões não se esforcem demais, sendo o melhor item possível para a Dragon First. Alguns dias se passam desde o ocorrido. Alguém bate à porta de Cyril enquanto ele janta e ele se pergunta quem poderia ser tão tarde. Ao abrir a porta, a pessoa se desculpa pelo incômodo e pergunta se ele é Cyril Lazor, o que ele confirma. O homem se apresenta como Loran Florey e pede que Cyril aceite um pedido seu. Cyril o olha indiferente e pergunta por que ele, especificamente. Loran comenta que foi indicado por alguém da família Molinieri. Um pouco pensativo, Cyril se lembra de Catherine, a dona da missão de enviar a carta. Ele o convida para entrar e os dois se sentam à mesa. Cyril pergunta que tipo de missão é essa, e Loran comenta que uma certa guilda de cavaleiros falhou em uma expedição. Cyril fica incomodado, pois expedições geralmente envolvem enfrentar grupos de monstros, oferecendo boas recompensas, mas também muitas baixas. Cyril questiona o quão mal foi a falha da guilda, e Loran responde que a guilda inteira foi aniquilada. Cyril engole em seco e comenta que algo assim não acontecia havia 5 anos, e o homem concorda. Loran explica que antes de uma expedição, é obrigatório que os membros da guilda levem consigo testamentos, e gostaria que Cyril recuperasse esses documentos. Cyril comenta que não é forte o suficiente para entrar em território inimigo, mas Loran diz que a força principal da guilda investiu em uma grande equipe de expedição, e por isso precisam de alguém focado em recuperar os testamentos. Cyril entende e Loran comenta que a localização é no Vale Danzig. Também menciona uma recompensa de 5.000 reals, o que Cyril aceita. Loran, ainda abalado, agradece a ajuda e comenta que, além de recuperar os testamentos, Cyril está autorizado a ficar com os acessórios de dragões que encontrar, o que o incomoda, mas ele concorda. Na manhã seguinte, Cyril prepara sua bagagem e comenta que, levando em conta o tempo de sono de Louise, eles chegarão ao vale em 3 dias. Louise pergunta o que o homem quis dizer com fazer o que quiser com os acessórios de dragões, revelando que ouviu a conversa da noite anterior. Cyril fica incomodado com o fato de elas ouvirem tudo tão claramente, mas sorrindo, responde que os restos de guerra são tratados como tesouros. Isso deixa Louise confusa, e Cyril explica que quem participa de uma guerra usa os melhores equipamentos que puder, que são valiosos, e que é natural pegar os equipamentos dos mortos para vender. Colette comenta que isso a enoja e pergunta se os humanos realmente fazem coisas assim. Cyril responde que de certo modo sim, e menciona histórias de pessoas amaldiçoadas por tocarem itens mágicos sem cuidado. Então as pessoas que o fazem estão colocando suas vidas em risco. Ele continua explicando que os equipamentos dos Cavaleiros Dragões são muito mais caros do que os dos soldados comuns. Emma comenta que Cyril pode usar isso como uma recompensa, e ele concorda, mas diz que se sentiria mal se fizesse isso. Então, começam a viagem, passando por vários locais no caminho e descansando diariamente para que Louise recupere suas forças.
Finalmente chegam ao Vale da Missão. Louise se surpreende com a cena grotesca. Cerca de 20 humanos e 30 dragões mortos. Cyril comenta que foi um verdadeiro banho de sangue. Emma comenta que ficou aterrorizada com a visão, enquanto Colette permanece em silêncio. Cyril pede que Emma procure por inimigos na área. Depois de verificar, ela diz que está tudo limpo e Cyril concorda. Ele tira do bolso uma amostra de como parecem os testamentos e diz que precisam procurá-los nos corpos, já que todos foram obrigados a levar um. Louise e Emma começam a vasculhar, enquanto Colette fica perto de Cyril e comenta que é um trabalho desagradável. Cyril diz que ela pode descansar se quiser, mas Colette responde que fará o trabalho, afinal, é uma tarefa. Cyril agradece e ela bufa. Quando o sol começa a se pôr, Cyril comenta que conseguiram pegar todos os testamentos e pede para que Colette os guarde em seu estômago, o que ela faz rapidamente. Colette, querendo ir embora, diz que não gosta de ficar naquele lugar. Cyril pede para que ela espere, pois quer fazer mais uma coisa antes de irem embora e pede a ajuda de todas. Elas questionam o que ele quer fazer e Cyril responde que gostaria de enterrar tanto os cavaleiros quanto os dragões. As dragoas o encaram e Emma o questiona. Cyril diz que é triste deixá-los expostos ao vento. Louise pergunta se eles também farão um túmulo para os dragões e Cyril concorda. Louise comenta que ele é muito estranho, algo que ela já sabia, mas que agora pensa que é muito mais do que imaginava. E Emma ri concordando, e Colette acena. Cyril pede desculpas por fazê-las acompanhar alguém tão estranho, mas Louise diz que, embora ele seja estranho, também é uma boa pessoa. Os acessórios das dragoas brilham, mostrando o quanto estão satisfeitas, e Cyril as agradece. E vamos parando por aqui, galerinha! Espero que tenham gostado do recap até então. Se inscrevam, deixem o like e comentem se querem que eu traga a continuação desse mangá. Além disso, está na tela um QR Code e na descrição um link para doar qualquer valor que queira para ajudar a manter o canal sempre atualizado e trazendo mais obras. Te vejo no próximo vídeo.